Por acaso os nomes Elion, Elohim e Anunnakis são comuns para vocês? O que eles têm a ver com o Antigo Testamento da Bíblia? E mais, prepare-se para bugar a sua mente. Porque, segundo um autor bastante conhecido e respeitado no Vaticano, Mauro Biglino, a Bíblia original não fala sobre Deus. Vamos mergulhar fundo nesse assunto, que tanto intriga fiéis como também aqueles que escolheram estudar os fatos além da Bíblia. Mauro Biglino é um autor, ensaísta e tradutor italiano que ajudou a traduzir algumas partes da Bíblia original do hebraico para o italiano por meio das Edizione San Paolo, a editora oficial do Vaticano. Em seu livro, A Bíblia Não é um Livro Sagrado, a ideia central é de que o Velho Testamento não fala especificamente de Deus. Segundo o autor disse em uma entrevista ao site português Observador, a Bíblia não é aquilo que habitualmente se diz. Conta uma outra história. Não se ocupa de Deus. Foi justamente quando começou a trabalhar nas traduções da Bíblia original que Biglino viu que não havia quaisquer menções a Deus nos textos originais, mas sim a um coletivo chamado Elohim, e a um deles em particular, chamado Yahvé. O autor ainda afirmou que as traduções foram sendo alteradas enquanto se convertia Yahvé num Deus único e todo-poderoso. Biglino disse também que no hebraico nem sequer há uma palavra que signifique Deus. Para ele, tudo isso vem sendo feito desde que a igreja deu prioridade e praticamente obrigou o mundo a acreditar em um único Deus, ou seja, a praticar o monoteísmo. Não é à toa que existem mudanças de sentido na versão do Vaticano, dado o interesse em se colocar como instrumento de poder e intervir politicamente, baseando-se em preceitos religiosos, segundo o autor. Agora, aonde é que ficam os Anunnakis nessa história toda? Onde Elohim e Elion se encaixam nesse contexto? Os Anunnakis são um grupo de divindades que apareceram na mitologia suméria, que é uma das mais antigas civilizações do mundo. Eles são chamados de aqueles que do céu vieram para a terra, e são creditados como sendo descendentes de Anu, o deus do céu, e Ki, a deusa da terra. A Bíblia tradicional não menciona explicitamente os Anunnakis, mas algumas pessoas tentam encontrar conexões entre eles e algumas histórias e personagens bíblicos. Uma das possíveis conexões envolve os Néfilins, que são descritos em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 3, como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Alguns sugerem que os filhos de Deus podem ser os Anunnakis, que desceram dos céus para se relacionar com as mulheres humanas, gerando assim os Néfilins. No entanto, essa interpretação tem vários problemas, pois o termo filhos de Deus é usado em outras partes da Bíblia para se referir a seres angelicais e não a seres extraterrestres ou divindades de outra cultura. Outra possível conexão envolve os Anaquins, que são chamados na Bíblia de filhos de Anak. Alguns pensam que Anak pode ser uma forma hebraica de Anu, o deus sumério do céu, e que os Anaquins podem ser descendentes dos Anunnakis. No entanto, essa conexão também é especulativa, pois não há evidências claras de que Anak e Anu sejam a mesma entidade, e os Anaquins são descritos na Bíblia como gigantes que habitavam a terra de Canaã e não como seres celestiais. Para entender um pouco mais sobre Anu e Ki, eles são os deuses primordiais do céu e da terra na mitologia suméria. Eles são os pais de Enlil, o deus da tempestade, e os avós de muitos outros deuses, como Inanna, Utu e Enki. Anu e Ki representam o impulso criativo da consciência, que é o espírito. Eles também são chamados de Ansar e Kizar, as antigas personificações do céu e da terra. O principal centro de culto de Anu era o templo de Eana, ou Casa do Céu, em Uruk. Ki era a principal consorte de Anu, mas ele também tinha outras esposas e concubinas, como Ninhursag, a deusa-mãe, e Namur, a deusa do mar primordial. Anu e Ki são os ancestrais dos Anunnakis, os deuses que desceram dos céus para a terra. Voltando ao raciocínio de Biglino,
Lembre-se da afirmação dele de que foram feitas alterações em certos nomes ao longo dos séculos, como de Elohim, que na verdade não se trata de um só ser, mas um coletivo deles, como principalmente de Yahvé. Esses nomes deveriam ser traduzidos ou relacionados como um só Senhor, de nome Deus. Como o cristianismo conquistou boa parte do mundo, convencionou-se então que a palavra Deus, com o mesmo significado em vários idiomas, seria em referência ao Deus único. Segundo o autor, os vários livros do Antigo Testamento são, na verdade, histórias contadas no passado e que foram apropriadas a fim de instaurar o monoteísmo no mundo. Agora, será mesmo que a Igreja Católica teria usado histórias de fantasia hebraicas e as adaptado para converter os pagãos no passado? Tradicionalmente, Elohim é um substantivo que se refere a Deus usado na língua hebraica moderna e antiga. Elohim também é o plural de dois gêneros da palavra Eloá, considerado pelos estudiosos judeus como plural majestático ou de excelência, onde no lugar do eu existe o nós. Por isso, Biglino afirma que Elohim é um coletivo e não uma só entidade, como a Bíblia faz relação. Já Elion é uma palavra hebraica que significa altíssimo e é usada na Bíblia para se referir a Deus. Elion pode ser combinado com outras palavras como El Elion, que significa Deus Altíssimo, ou Yahvé Elion, que significa o Senhor Altíssimo. Elion mostra que Deus é superior e exaltado sobre toda a criação. É um dos nomes de Deus na Bíblia hebraica e é citado em vários livros como Gênesis, Deuteronômio, Salmos, Daniel, etc. Um dos exemplos mais conhecidos é em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, nos quais Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém, abençoa Abraão em nome de El Elion, o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Elion é um dos nomes que revela a natureza e o caráter de Deus, assim como Elohim e Yahvé. Elohim significa Deus em hebraico e expressa o seu poder e a sua soberania. Yahvé é o nome pessoal de Deus. Revelado a Moisés no Monte Sinai, significa eu sou o que sou. Yahvé, ou Elion, representa a eternidade e a fidelidade de Deus, e também a sua proximidade com seu povo. Elion, Elohim e Yahvé são nomes diferentes para o mesmo Deus da Bíblia, e podem ser usados de forma complementar para mostrar os diferentes aspectos do seu ser. Mas, segundo Biglino analisou e concluiu, isso foi o que a igreja fez parecer, ou as igrejas, uma vez que a Bíblia original foi não só traduzida para diferentes nichos religiosos, como também para se adaptar às diferentes culturas espalhadas no mundo. E isso não é somente Biglino que pensa, não. Junto a ele, há uma comunidade enorme de autores estudiosos que têm a mesma linha de pensamento. O que o estudo sugere é que Elion seria o mestre dos Elohim, que eram um grupo de entidades, digamos assim, que tinham controle sobre a humanidade. Ou seja, acima de Elohim, ainda havia um supremo ou superior do superior, ou dos superiores, uma vez que Elohim se refere a um coletivo de entidades. Certamente você já ouviu falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Trata-se de uma grande coleção de escritas encontradas em Qumran, na Cisjordânia, em 1948, de nossa era, por alguns pastores beduínos que transitavam na região. Entre esses manuscritos foram encontrados também os livros apócrifos, os quais a igreja não aceitou fazerem parte dos cânones bíblicos. Por quê? Por mostrarem uma realidade diferente daquela projetada pela igreja desde a remota Idade Média, quando ela começou a puxar as rédeas na tentativa de controlar a massa. Numa das narrativas contidas nesses manuscritos, Melquisedeque seria o Elohim, seguindo as ordens de Elion, e era responsável pelo território de Shalem, depois rebatizada como Salém e, posteriormente, Jerusalém. É interessante citar também as passagens de Abraão, que teria sido quem, por volta de 1800 a.C., passou a disseminar que Yahvé era um único Deus. Segundo a Bíblia tradicional, Yahvé teria estabelecido uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Ele prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia.
que ele herdaria a terra de Canaã e que seriam abençoadas todas as famílias da terra. E Yahvé também ordenou a Abraão que circuncidasse a si mesmo e a todos os seus filhos e servos, como sinal da aliança. Essas promessas e ordens podem ser encontradas em vários capítulos do livro de Gênesis, especialmente nos capítulos 12, 15, 17 e 22. Já entre os apócrifos, as histórias a respeito de Abraão são diferentes. No livro apócrifo de Jubileus, que é uma reinterpretação da história de Gênesis e Êxodo, Yahvé revela a Abraão o calendário sagrado baseado nas semanas de anos e nos jubileus. Ele ensina sobre os anjos, os demônios, os pecados e as leis que os seus descendentes devem guardar. No apócrifo Testamento de Abraão, que é uma narrativa sobre a morte dele, Yahvé envia o arcanjo Miguel para buscar a alma de Abraão, mas este pede para ver primeiro o céu e o inferno e tenta negociar com Deus para poupar os pecadores do castigo eterno. No livro Apocalipse de Abraão, que se refere à visão profética de Abraão, Yahvé mostra a ele o futuro da sua descendência, desde a escravidão no Egito até a destruição do Templo de Jerusalém. E também lhe revela os mistérios do fim dos tempos, da vinda do Messias e do julgamento final. Um dos textos que mostra que Abraão anteriormente acreditava ou tinha tendência em acreditar em mais de um Deus está no início de Apócrifo, Apocalipse de Abraão, logo no capítulo 1, versos 2 e 3. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Terá, bem como os deuses de Nacor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte, em verdade. Eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto do meu pai Terá. Com os seus deuses de madeira e pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia dirigi-me aos ofícios do templo. Lá, verifiquei que o deus de pedra, Merumat, estava caído e jazia aos pés do deus de ferro, Nachon. No entanto, neste mesmo livro, no capítulo 9, é revelado a Abraão que existe um só Deus. A voz que surge diz e ordena a Abraão: eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Vai e separa para mim uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, uma rolinha e uma outra pomba. Oferece-me um sacrifício perfeito. Mas, segundo a Bíblia tradicional, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, como prova da sua fé e obediência. Esse episódio é narrado no capítulo 22 em Gênesis. Deus disse a Abraão que levasse Isaque à terra de Moriá e o oferecesse em holocausto sobre uma das montanhas que ele lhe indicaria. No caminho, Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício, e Abraão respondeu que Deus proveria. Quando chegaram ao lugar, Abraão construiu um altar, amarrou Isaque e pegou uma faca para matá-lo. Mas um anjo do Senhor o impediu e lhe mostrou um carneiro preso num arbusto para ser sacrificado em lugar de Isaque. Deus elogiou a fé de Abraão e renovou a sua promessa de abençoá-lo e multiplicar a sua descendência. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá" e voltou para os seus servos. A história do Deus único, que é cultuada por judeus, cristãos, muçulmanos, seria mais simples se pudéssemos encontrar na Bíblia a mesma factualidade encontrada nos jornais e livros de história. Há quem, inclusive, faça relação entre o darwinismo, acredite, e o foco da promessa de Yahvé a Abraão. Outro fator que intriga os estudiosos e também os críticos da Bíblia é o que deu uma das maiores características da primeira religião monoteísta da história, que é a Tábua dos 10 Mandamentos. O questionamento se dá no fato das origens da fé serem baseadas em resumidíssimas 10 linhas, que são as leis sagradas entregues diretamente por Deus a Moisés. Como se ali estivesse dizendo que basta seguir isso aqui e estará tudo bem. Os mandamentos são comentados no Antigo Testamento dos cristãos e da Torá, e na primeira parte da Bíblia hebraica aceita pelos judeus. Mas a realidade é bem mais complexa e diversa do que a Bíblia sugere. No artigo Yahweh, As Verdadeiras Origens do Povo de Deus, na revista Super Interessante, Reinaldo José Lopes
questiona a narrativa bíblica tradicional e apresenta evidências arqueológicas, históricas e linguísticas que mostram que a origem de Yahvé e do povo de Deus é mais misteriosa e surpreendente. Ele afirma que Yahvé era originalmente um deus tribal dos midianitas, um povo nômade que vivia no deserto da Arábia. Esse deus teria sido adotado por um grupo de refugiados que fugiu da destruição das cidades-estados de Canaã no fim da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Esse grupo se misturou com os habitantes das montanhas de Israel e Judá, que adoravam vários deuses, entre eles El, o deus supremo do panteão cananeu. Com o tempo, Yahvé e El foram identificados como o mesmo Deus, e os outros deuses foram rejeitados ou subordinados a ele. A crença em Yahvé como o único Deus verdadeiro se consolidou durante o exílio da Babilônia no século VI a.C., quando os israelitas editaram o seu passado e fizeram de Yahvé o Senhor da história humana. A partir daí, a fé monoteísta se espalhou pelo mundo, influenciando o surgimento do cristianismo e do islamismo. É possível que o Antigo Testamento tenha sido mesmo baseado em manuscritos ainda mais antigos? Se sim, quem os escreveu? A resposta à primeira pergunta é sim, sem dúvida. Os próprios manuscritos do Mar Morto, que são apenas parte do todo, forneceram conteúdos valiosíssimos que, com o tempo, foram sendo adaptados a diferentes culturas na construção de suas bases religiosas. Os também chamados Pergaminhos do Mar Morto guardam uma boa parte preservada da Bíblia hebraica original. A mesma, cuja tradução vem sendo feita desde que foi descoberta em meados do século XX, em Qumran. Em relação aos autores, vários foram identificados, enquanto outros apenas por pseudônimos. Todos eles pertenceram a diferentes regiões, épocas e tradições, sem nunca terem tido qualquer contato ou vínculo. Alguns desses autores são conhecidos pelos nomes que deram aos seus livros, como Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Outros são identificados por siglas ou nomes atribuídos pelos estudiosos, como J de Javista, E de Eloísta, P de sacerdotal, D de deuteronomista. Esses nomes representam as fontes ou as escolas literárias que compuseram os livros do Pentateuco e dos Profetas. Estudos mais aprofundados ainda estão sendo feitos na tentativa de relacionar o Deus que falou com Abraão, com Elion e, quem sabe, relacionar Abraão a um Elohim. O fato de várias versões de Bíblias terem sido criadas a partir de algumas poucas fontes, em termos, mantém uma certa similaridade até certo ponto, mas se distanciam uma das outras à medida que se aproximam das necessidades culturais de determinados povos. Isso porque estamos lidando somente com as culturas do Ocidente, isto é, a cultura e a religiosidade dos povos orientais são um capítulo à parte na história das religiões e não tem muita similaridade não, ou quase nenhuma, com os países os quais foram conquistados pelos espanhóis, portugueses e ingleses, onde o cristianismo foi literalmente imposto. E da pior forma possível, diga-se de passagem, viu? Afinal, já no século V d.C., quem não tivesse sido convertido ou se recusasse a se converter tinha um destino certo, a morte. E o que dizer sobre o Novo Testamento? Este, sim, pode deixar algumas pessoas bem contrariadas com o tradutor e o autor Mário Biglino. É uma obra de ficção, isso mesmo. E lembre-se, um dos responsáveis pela tradução dos originais em hebraico para o italiano e, portanto, bastante conhecedor de sua tese. O Novo Testamento foi criado deliberada e gradualmente pelos poderosos do cristianismo antigo, a fim de nortear a nova religião baseada na figura de Jesus Cristo, que seria um personagem inventado. Já em relação aos Anunnakis, é possível que tenham alguma ligação com a humanidade num passado distante? Alguns estudiosos e teóricos defendem que os Anunnaki seriam, na verdade, seres extraterrestres que teriam colonizado o planeta e criado a raça humana
através de manipulações genéticas. Eles também teriam influenciado a história e a cultura dos povos antigos, ensinando-lhes ciências, arte, religião e política. Alguns desses seres seriam identificados com os Elohim, os Nefilim e os filhos de Deus, que aparecem na Bíblia hebraica, e que teriam interagido com os patriarcas, os profetas e os reis de Israel. Você percebe que, em um determinado ponto, as coisas até se encaixam? Talvez para muitos seja difícil compreender essa ligação, uma vez que já possuem ensinamentos religiosos enraizados, e praticamente invioláveis. Eu não estou dizendo, claro, que as afirmações de Biglino são corretas, mas são, no mínimo, interessantes, Uma vez que nos faz abrir um pouco a nossa caixinha dos padrões e ver como é o mundo lá fora. Deixa aí seu comentário, ok? Obrigado por assistir. Até o próximo.